Neste momento, quero falar sobre a vida após a morte. Quando a pessoa morre o corpo, alma e espírito. Nós vemos na palavra de Deus que quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó da terra. Mas e a alma? E o espírito? Sobrevive após a morte? O espírito e a alma também morrem igual que o corpo? Nós vemos aqui no livro da Igreja Adventista, ele fala sobre a lenda da imortalidade, ok? A lenda da imortalidade. O que significa lenda? Lenda significa folclore, ok? Assim como Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, vampiro, okay? Sereia, tudo isso é lenda. Então ele pegou esse tema que quer dizer que a imortalidade significa que é uma lenda, que a alma que sobrevive após a morte também é uma lenda, ok? Então, com esse ponto, eu quero falar aqui, refutar essa questão, porque nós cremos na imortalidade da alma. Quando a pessoa morre é o corpo, mas a alma e o espírito sobrevivem após a morte. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, ok? Mas qual é o argumento que eu trago para defender na questão da imortalidade da alma? Primeiro, para os adventistas, ele diz que Moisés ressuscitou. Se Moisés ressuscitou, então, na transfiguração, que nós vemos, na transfiguração, que aparece lá em Mateus capítulo 17, o versículo 3 e 4, mostra que aparece Moisés e Elias. Então nós vemos ali na transfiguração de Cristo, aparece Moisés e Elias. Só que nós sabemos que Elias não morreu, foi transladado. E Moisés morreu, ok? Então se Moisés aparece ali, o que acontece? Moisés aparece com o corpo ou é o espírito e a alma de Moisés? Primeira questão é, se Moisés aparece com o corpo, ok? Então Moisés ressuscitou. Deus ressuscitou Moisés. Não importa se o corpo seja o corpo glorificado ou o corpo ressurreto. O que é importante é se ele apareceu com o corpo. Se apareceu com o corpo, houve uma ressurreição, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se ele é o espírito e a alma de Moisés, então espírito e alma fora do corpo. Então, o que nós acreditamos é que morre o corpo e o espírito e a alma sobrevivem após a morte. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é, se Moisés ressuscitou, assim como diz a Adventista, ok? Então, analisando essa questão, primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, feito as premissas do que dorme. O que significa a premissa dos que dormem? As premissas do que dormem são aqueles que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, isso sim é as premissas do que dorme. Como, por exemplo, nós vemos a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jário, a ressurreição do filho da viúva. Então, todos morreram, ressuscitou, mas morreram de novo. Por quê? Se eles continuassem vivos, eles se tornariam as premissas do que dorme. Ok? Se Lázaro, Jesus ressuscitou-se Lázaro, e Lázaro não morresse mais, então Lázaro se tornaria as premissas do que dorme. Assim é no caso de Moisés. Se Moisés ressuscitou um corpo, então Moisés se torna as premissas do que dorme. Ou então os adventistas vão ter que explicar que Moisés vai ter que morrer de novo. Se Moisés não morre de novo, Moisés se torna as premissas do que dorme. Ou então ele vai ter que explicar a morte de Moisés novamente. Só que tem um problema. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue o juízo. Ok? Então Moisés, nós não cremos que Moisés ressuscitou. Mas vamos lá. Cristo é as premissas do que dorme. Significa as premissas. O que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, fala das primícias. Agora o 23. Depois que Cristo ressuscitou. Aí o que diz aqui, 23? Mas cada um por sua ordem. Cristo é a primícia. Então, pela ordem, Cristo é a primícia.
que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então está falando aqui que aquelas pessoas que vão ressuscitar para nunca mais morrer, entendeu? É na vinda de Cristo. Então, antes da vinda de Cristo, todos que morreram, morreu, ressuscitou, mas tornaram a morrer novamente. Agora, Cristo, ele é as primícias, porque morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Aí depois diz assim, depois segundo os que são de Cristo na sua vinda, ok? Então, todos aqueles que morreram antes de Cristo e ressuscitou, morreram novamente. E Cristo não. Cristo, ele é as primícias porque não tornou a morrer. Agora, segundo aqueles que vêm na sua vinda. Agora, vamos lá. Na questão de Moisés. Se Moisés, ele aparece ali na transfiguração, então é o corpo ou é a alma e o espírito de Moisés fora do corpo, ok? Vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 48, diz assim, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Que bicho é esse e que fogo é esse que o bicho não morre e o fogo não se apaga? Será que Cristo estava falando do próprio animal? Não. Que a Bíblia fala que o animal, quando morre, deixa de existir. Mas quando a Bíblia fala aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Ok? Uns dizem que o lixão, entendeu? Em que havia em Jerusalém, havia um vale, que tinha um lixo ali, e naquele lixo jogava cadáver de animais, entendeu? Jogava lixo ali, cadáver de animais. E Jesus passou e disse, olhou e viu aquele lixo e disse, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Ok? Só que nós vemos que hoje, em Jerusalém, nesse mesmo local, hoje é um jardim. O fogo se apagou e o lixo acabou. Como é que já fica as palavras de Jesus? Onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Ok? Jesus estava falando algo que ele, material aqui na terra, para ele explicar o lado espiritual, a vida após a morte. Mas vamos para outro ponto na questão, se existe vida após a morte. Para os mortalistas, diz que morreu, acabou. Mas vamos lá. Assim como Pedro teve uma visão, que viu Moisés e Elias. Primeiro, Pedro conheceu Moisés e Elias. Senhor, quer que nós fizemos uma cabana aqui para Moisés e para Elias? Entendeu? Porque a vontade de Pedro é que Moisés e Elias e Jesus ficassem para ele todo o tempo. Ok? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Então, quem que viu aqui? João. João teve essa visão. Deus mostrou a visão a João. João está aqui nessa visão. Deus mostrou o céu. E vi debaixo do altar as almas que foram mortos. E clamava, Senhor, até quando não vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, foi dado a cada um uma veste comprida e esperasse mais um pouco, porque esperar aqueles que ainda iam morrer, são aquelas pessoas que ainda estavam aqui, ainda iam morrer. Então aqui João teve essa visão. Eu vi, assim como Pedro teve essa visão, viu Moisés e viu Elias, ok? Agora vamos para outro ponto. Se não existe vida após a morte, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, uma grande multidão. E o versículo 13 diz assim, quem são esses, de onde vieram? O versículo 14 diz assim, estes vieram da grande tribulação. Se essa grande multidão é as almas fora do corpo, então existe vida após a morte. Acabou a doutrina da imortalidade, da mortalidade, ok? Agora, se não é as almas fora do corpo que está no céu, se é o corpo, então foi ressuscitado. Se foi ressuscitado, a pergunta se faz, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação, porque o versículo está bem claro. Quem são esses? De onde vieram? Estes vieram da grande tribulação. Então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Porque está mostrando bem claro, essa grande multidão está vindo e de onde vieram? Da grande tribulação. E os que morreram antes da grande tribulação? Porque nós sabemos que no arrebatamento vai ser ressuscitado todos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai ser ressuscitado todo, de uma vez. Não uma metade da grande tribulação e outra metade do Antigo Testamento, não. Todos serão ressuscitados de uma vez. Por isso que nós cremos que na imortalidade da alma, que a alma não morre, sobrevive após a morte. E Moisés
não ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.